Jesus é o nosso Rei. E sabe por que eu estou falando isso? A gente precisa ter muito cuidado para a gente não colocar no trono do nosso coração qualquer outra coisa que acabe se tornando rei ou um ídolo na nossa vida. E se tem uma coisa que muitos, e eu estou pregando para a igreja do Senhor, muitos têm colocado como ídolo, se chama ansiedade. A gente nunca vive dias fáceis. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflições. A Bíblia, Deus nunca escondeu absolutamente nada de mim e de você. Mas a Bíblia diz assim: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É uma promessa. É uma ordem, é um direcionamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. E se é Ele que vive em nós, a gente também vai vencer. No nome de Jesus. Vou repetir isso. A gente também vai vencer em nome de Jesus. E uma das aflições que a gente vive é a ansiedade. Será que você está aqui e você não está conseguindo dormir à noite? Por quê? Porque os pensamentos, as incertezas diante das circunstâncias que você está vivendo tem feito você imaginar coisas que talvez nunca vão acontecer. Mas a ansiedade, através do medo, está roubando a paz, está roubando a alegria e está roubando a fé que você e eu deveríamos estar tendo em Deus. Quantas orações talvez nós não estamos fazendo da seguinte forma: e se isso não der certo? E se eu não conseguir? E se tudo desmoronar? A ansiedade, infelizmente, tem esse poder. Ela coloca um peso sobre os nossos ombros que Deus nunca pediu para a gente carregar. Não. E ela começa a transformar possibilidades nos piores cenários possíveis dentro da nossa cabeça. E é nessa hora que a ansiedade acaba ocupando o trono do nosso coração. E a gente pensa assim: eu estou só. A gente pensa assim: Deus me abandonou. Se você pensa que a ansiedade é apenas um sentimento ruim, não é só isso. A ansiedade, a partir do momento que ela governa a nossa vida, ela se transforma em um ídolo, em um Deus com letra minúscula, que acaba fazendo a gente confiar mais no medo do que a gente confiar naquele que arranca o medo da nossa vida. Eu não sei se você se lembra, mas em 1999, engraçado porque eu estava morando aqui nos Estados Unidos, lá em Louisville, lá em Kentucky.
E eu comecei a ouvir falar de um tal de Y2K, o bug do milênio. Eu lembro como se fosse hoje, na high school, tendo palestras. Eu via vídeos na sala de aula falando sobre o Y2K. Porque, para quem ainda não era nascido nesse tempo dos anos 90, as pessoas que projetaram os computadores, eles tinham pensado assim: eu acho que esses computadores não vão resistir até o ano 2000. Então, eles começaram a colocar assim, por exemplo, se era 1975, no finzinho, eles só colocavam 75. 80, colocava 1980, só 80. E aí, quando chegou em 99, algumas pessoas começaram a especular, gerando ansiedade na alma de muita gente, e dizia assim: vai ter um bug. Se você estiver viajando no avião, cuidado, pode cair. Ei, vão pegar, vai pegar todo o seu dinheiro do banco, vai dar uma loucura no sistema bancário, né? Gente, bilhões de dólares foram gastos para tentar resolver esse problema. O medo começou a se instaurar na vida das pessoas de tal forma. E eu ia voltar para o Brasil justamente na virada do ano. Eu disse: pronto, vou morrer. É agora? É agora. Outros diziam assim: Jesus está voltando. Eu estudava num colégio cristão particular, batista, e o pessoal dizia assim: rapaz, assiste aí que Jesus está voltando. Ainda bem que deu certo. Cheguei no Brasil, não teve nada, absolutamente nada. Agora, o que gera essas loucuras na nossa cabeça? Ansiedade. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, mas com histórias diferentes? Escuta isso: a ansiedade não previne desastres, ela os manufatura, cria. Se você se lembrar só de uma coisa hoje, dessa mensagem, eu vou deixar uma frase para você. Não. Fala para a pessoa que está perto de você. Diz assim, in English, ok? Alright, friends? Fala assim para a pessoa assim, ó. Relax. Fala para outra assim, ó. Relax. Esses dias eu tirei uma foto. Eu estava no treino e veio um insight assim. Eu disse: eu vou tirar uma foto. Não é para mostrar o biotipo de atleta, não. Eu vou tirar uma foto. E eu vou colocar assim, ó. Relaxa. Quem escreveu o fim da história já disse que vai dar tudo certo. Se eu deixar a ansiedade dominar minha vida, vem a minha humanidade. Mas se eu deixar a minha fé em Deus dominar a minha vida, aí vem, sabe o que? A minha espiritualidade. Vem a parte em que eu entendo que tem um Deus que cuida de mim. E aí eu relaxo. O mundo pode estar acabando, caindo. Eu só estou assim: meu Deus, que massa, vou subir. Porque é essa certeza que a gente traz. Então, o que a gente precisa entender para vencer o ídolo da ansiedade? Primeiro, entenda o silêncio de Deus e a pressa do homem. Existe um texto lá em Êxodo 32, a partir do versículo 1, que diz assim: quando o povo viu que Moisés, presta bem atenção nesse detalhe, demorava a descer do monte,
reuniu-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele os recebeu, fundiu o ouro e o trabalhou com um cinzel, dando-lhe a forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Para você que conhece a Bíblia, porque eu creio que todo mundo aqui lê a Bíblia. Misericórdia. Para você que conhece a Bíblia, porque eu creio que todo mundo aqui lê a Bíblia. Pela fé. Se não fazia, começa hoje. Sabe, desde 12 anos de idade, eu fui ensinado desde pequeno, mas quando eu cheguei nos 12 anos, eu disse assim: nunca mais eu tomo café, nunca mais eu como nada sem ler a Bíblia primeiro, sem ouvir a voz do meu Deus, sem saber qual é o direcionamento que Ele vai dar para a minha vida. Eu posso estar onde eu estiver, estou no avião, estou no trem, estou em qualquer lugar. Epa, chegou a hora, o cara pode estar servindo caviar. Eu estou dizendo assim: tem algo que é mais importante para a minha vida. É a palavra. Contexto histórico. Historiadores acreditam que isso aconteceu por volta de 1448 a.C. Nesse momento, o povo que estava 400 anos na escravidão foi liberto e Deus usou Moisés. Esse povo viu 10 pragas alcançando os egípcios. Esse povo saiu do Egito, ficou na frente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Esse povo agora estava vendo o seu líder subindo o Monte Sinai para receber direcionamentos, mandamentos que fariam com que eles se aliançassem mais ainda com Deus e que a bênção de Deus fosse ainda mais derramada sobre a vida deles. Eu estou falando, esse povo é o povo de Deus. É por isso que eu estou pregando para mim, eu estou pregando para você. Porque o que é que vai acontecer? A Bíblia diz assim, quando passaram-se 40 dias, o povo viu que Moisés demorava. A gente às vezes pensa que a espera é um ato passivo, mas não é. A espera é uma atitude, um ato ativo. Por quê? Porque é aí que a espera vai revelar em quem nós confiamos naquele momento. O texto diz que Moisés demorou. Moisés não desapareceu, gente. Moisés estava recebendo algo da parte de Deus. No hebraico, literalmente, é como se a Bíblia dissesse assim: houve uma pausa inesperada. A Bíblia não está dizendo que houve um abandono. Não. O povo estava numa lacunazinha entre a promessa de Deus e entre o silêncio de Deus. E quem sabe nós também não estamos nessa lacuna. E a gente sabe que quando a gente está entre o que Deus já disse e a gente está entre o que Deus não está mais dizendo, se nós nos precipitarmos e nós formos apressados, nós vamos perder o que Deus tem para a nossa vida. O silêncio de Deus é intencional.
E é nessa hora que a ansiedade quer mais crescer. É nessa hora que a ansiedade quer dominar. Sabe o que é que vai acontecer? Depois de 3 a 4 meses que eles são libertos da escravidão, esse povo começou a questionar a fidelidade de Deus. Mesmo tendo visto maná, mesmo tendo visto nuvem, trazendo uma sombrinha, à noite fogo, aquecendo eles tinham vivido milagre após milagre, e eles começam a questionar a fidelidade de Deus. Sabe por quê? A gente começa a questionar a fidelidade de Deus quando Deus não faz as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. É isso. Aí a gente se apressa achando que Deus não está se movendo. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus realmente não está se movendo, mas são as nossas emoções que nos movem de forma errada. Tem momentos em que Deus está simplesmente esperando a hora certa de agir. E se a gente não entender isso, são as nossas emoções que vão nos mover. Por quê? Deus é consistente. Deus permanece fiel a tudo que Ele diz. Agora, nossas emoções são inconstantes. São vacilantes. Uma hora você está dizendo assim, Deus é bom demais, como eu amo esse Deus, olha o que Ele está fazendo por mim, glória a Deus, porque o povo fez isso, diante do Mar Vermelho, diante de tantas circunstâncias que eles viveram. Aí tem uma outra hora que daqui a pouco, desce, e aí você está dizendo assim, eu não quero mais Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, eu não quero mais saber de nada. A gente precisa ter cuidado. Uma hora a gente está fazendo oração de fé, outra hora a gente está dizendo assim, será que Deus vai responder a minha oração? Será que Deus vai garantir com que eu receba para eu pagar meu aluguel? Será que Deus vai me dar um filho, porque até hoje eu estou esperando? Será? E o pior é que a gente começa a fazer orações baseadas no medo e não na fé. Por que isso acontece? Porque a ansiedade frequentemente distorce a nossa visão espiritual. A gente para de ver o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Se a nossa fé estiver no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Mas se a nossa fé estiver na nossa agenda, vai dar errado. Hoje, quando a gente observa a situação que era vivida por Moisés, se a gente fosse trazer uma situação geral, Moisés estava no monte se encontrando com a glória de Deus. Deus estava se revelando a ele para abençoar o povo. E o povo, pastor, estava substituindo a fé pelo medo. Por causa de um probleminha. Paciência. Eu sou fleumático, tranquilo, relax. Quando eu vou falar alguma coisa para Thalita, que é colérica, eu digo assim, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu dou uma pausa, porque tá processando. Está processando. Laura está dizendo uma pausa de 5 minutos. Está processando. E aí ela faz, ok, filho, fala logo. A gente é humano, a gente não consegue esperar muito. Mas escuta, tem vezes que Deus faz assim com a gente. E Deus está querendo testar a gente. Será que Ele vai continuar confiando? Ou será que a impaciência vai distorcer a visão? Por quê? Porque, filhos, a impaciência dá permissão à ansiedade para reescrever nossa história. E essa reescrita não é boa.
Não é. Uma impaciência, infelizmente, alcançou e impactou uma geração inteira. Silêncio de Deus não é abandono. Quantas vezes eu não orei, quantas vezes eu não clamei e Deus não disse nada. Não quer dizer que Ele estava me abandonando, era um teste. Ele vai continuar confiando. É isso para mim, é isso para você. A gente acaba nos momentos de impaciência e de ansiedade perdendo o que Deus guardou para nós, em qualquer área da vida. Saul perdeu o que Deus tinha para a vida dele, porque foi impaciente, porque permitiu que a ansiedade se assentasse no trono do seu coração. Gente, por 400 anos o povo estava orando, me manda um libertador. Deus mandou um libertador. O coitado de Moisés só ficou 40 dias lá, ouvindo a voz de Deus, recebendo o que Deus estava trazendo para abençoar a vida do povo. E eles simplesmente permitem que a ansiedade e a impaciência destruam tudo. Deus tem uma resposta para a nossa oração. Ele tem sempre. Mas a gente tem que entender que durante o tempo de silêncio, Ele não só está trabalhando por nós, Ele está trabalhando em nós. Trabalhar em nós é muito melhor do que por nós. Porque Deus já tinha trabalhado pelo povo, já tinha tirado da escravidão do Egito, já tinha feito muitos milagres, mas chegou a hora em que Deus tinha que dizer assim para eles: agora chegou a hora de eu trabalhar no coração de vocês. Por quê? Porque se Deus não trabalha em nós, Ele pode fazer o que for por nós, mas a gente acaba caindo no erro da ansiedade. E aí sabe o que acontece? Vem uma mudança de perspectiva sobre Deus. Aí a gente começa a pensar que Deus mudou, Deus não é mais o mesmo. Não. A posição de Deus nunca mudou. Mas quando a gente deixa a ansiedade ocupar a nossa alma, é a perspectiva da gente sobre Deus que muda. É tanto que o povo que sabia que tinha sido Deus que havia libertado ele da escravidão do Egito, vai dizer assim: esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Meu Deus, o povo, diante da ansiedade, se esqueceu que não tinha sido uma obra humana, foi obra divina. E aí o povo começa a catastrofizar. O que é catastrofizar? É você transformar um problema pequeno, um medo legítimo, em um cenário de desastre completo em sua mente. Sabe aquela pessoa que você manda uma mensagem para ela e ela não responde em 1 hora? O que é que você fica pensando? A pessoa não gosta mais de mim, está me odiando. O que é que eu fiz de errado? Sabe quando o chefe manda simplesmente um e-mail às 5h59 da tarde, na sexta-feira, dizendo assim: segunda, gostaria de falar com você. O que é que vem na cabeça da gente? Vou ser demitido. Sabe aquele resultado que você fez e que aparentemente está demorando para sair? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Pronto, o médico não mandou, eu vou morrer. É câncer, eu tenho poucos dias de vida,
tenho certeza de que tem alguma coisa errada. Catastrofizar é você colocar mais energia, esforço para surtar com um futuro que ainda nem chegou e talvez nem vai chegar. Impressionante, porque no pânico deles, na ansiedade deles, na impaciência deles, eles colocaram Moisés no assento de Deus. Moisés passou a ser o centro. Deus, que tinha feito tudo o que tinha feito por eles, foi esquecido. Por quê? Porque a ansiedade faz isso, filhos. Olha para mim, a ansiedade causa amnésia espiritual. A ansiedade faz a gente se esquecer que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. Ele não vai mudar. Mas a ansiedade reescreve histórias, removendo Deus da sua história. Por isso que eu disse, se você não lembrar de nada hoje, lembra do relax. E tenha certeza que mesmo quando ele está calado, tem algo bom que vai vir sobre a nossa vida. Ei, entre ficar com o silêncio de Deus e a pressa do homem, fique com o silêncio de Deus. Porque mesmo em silêncio, Ele está fazendo algo por mim e por você. O povo de Israel não me entendeu isso. E a gente vai ver que esse povo vai tomar uma decisão errada. Qual é a decisão? É quando a ansiedade vira um ídolo. A Bíblia vai dar continuidade, dizendo que Arão fala para o povo: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele os recebeu, fundiu o ouro e o trabalhou com um cinzel, dando-lhe a forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Uma lição importantíssima para mim e para você: não ande com pessoas que alimentam a sua ansiedade. Vou repetir isso. Não ande com pessoas que alimentam a sua ansiedade. Pode ser quem for. Foi Arão. Arão era um líder. Arão era o cara que tinha que se impor nesse momento diante da pressão do povo. Dizia assim: que história é essa, gente? Vamos lembrar do que Deus fez. Ei, não é porque é o meu irmão, não. Mas ele foi escolhido por Deus. Ei, vocês lembram? Vocês lembram lá no Egito? Ei, vocês lembram no Mar Vermelho? Ei, vocês lembram da nuvem? Mas, ao invés de Arão se posicionou e parar aquela rebelião, pelo contrário, Arão organizou a rebelião. Arão fez com que a ansiedade do povo fosse alimentada. Então escuta, para de andar com gente que quando você começa a contar suas histórias de ansiedade, a pessoa diz assim: meu irmão, tu tem razão, tu vai morrer mesmo, é câncer, pode ter certeza. Sabe, as pessoas que ao invés de trazerem uma palavra do céu para a sua vida, ficam te alimentando de bolotas de porcos. Ei, a gente tem que ter pessoas perto de nós que vão alimentar a nossa fé em Deus. Sabe o que vai acontecer aqui? Eles vão transformar algo que foi uma bênção de Deus na vida deles em uma maldição, em uma blasfêmia. Esse ouro que eles tiraram, a Bíblia vai mostrar lá em Êxodo 12, 35, 36, o momento em que
o Senhor fala assim: vão até Faraó, os egípcios, peçam ouro e prata. Os egípcios estavam tão fartos dos israelitas que disseram: aqui, apenas peguem. Ei, havia um propósito original para esse ouro ter sido recebido dos egípcios. O templo de Deus seria construído, gente. Esse era o propósito. Mas eles pegaram aquilo que seria uma bênção e eles a usaram para confortar o medo e a ansiedade. Às vezes a gente está fazendo isso, sabe por quê? Por causa da ansiedade que a gente coloca como ídolo. A gente chega diante de Deus e diz assim: Deus, me dá um trabalho. Deus te dá o trabalho. Aí você começa a colocar esse trabalho acima de Deus, porque você tem medo de perder a estabilidade. Ainda que esse trabalho que você tenha passe por cima de qualquer pessoa e passe por cima de Deus, da igreja. Vou trabalhar, não tenho tempo de buscar Deus. Como Thalita disse, não tenho tempo de usar meu dom, não tenho tempo de usar meu talento, não tenho tempo de me voluntariar, porque eu trabalho demais. Quando você trabalha demais, Deus trabalha de menos na sua vida. Sabe por quê? Porque é você que vai tentar fazer as coisas na sua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa com todo amor. Você vai morrer trabalhando. Você não vai perder salvação, não. Não estou dizendo que você vai perder salvação. Mas quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: filho, o que foi que houve? Filha, o que foi que houve? Porque você não usou tudo que eu dei para você, para mim. Você trabalhou, você quis sustentar a sua casa, quando na verdade você se esqueceu que eu sustento os passarinhos, que eu sustento planta. Como é que você não acha que eu não vou sustentar a sua vida? Sabe, esses dias eu estava andando com Joy. Todo dia ela está lá. Ela sabe a hora que eu chego. Eu nunca pensei que eu ia falar assim, desse jeito, de uma cachorra. Rapaz, ela sabe que eu vou chegar, vou levar ela para passear, fazer as necessidadezinhas dela. Ela sabe que vai comer na hora certa, sabe que vai ter a aguinha dela, vai ter o denguinho, vai ter o cuidado, vai ter o cafuné. Ela sabe. E esses dias, meu Deus, eu estava andando com o Joy e Deus disse assim: filho, eu sei que é uma comparação um pouco, mas Deus disse assim: eu faço a mesma coisa com você. Todo dia, através da oração do Pai Nosso, a gente diz: dá-nos o pão de cada dia. Todo dia Deus está olhando para mim, para vocês, dizendo assim: calma, filho, relax, vai dar certo. Estou cuidando, não se desespere, não coloca nada como ídolo no seu coração. Mas aí a gente pega o trabalho e faz no trabalho um ídolo. Às vezes a gente está dizendo assim: Deus abençoa a minha carreira. E aí você transforma a sua carreira no centro da sua vida, porque você tem medo de fracassar. E você acha que é a sua carreira que vai completar o seu coração. Não vai. Sabe por quê? Tudo passa. Todo mundo passa, só tem um que permanece. E a gente, quando passar, vai para quem permanece, para viver eternamente com Ele. Aí você diz assim: Deus, me abençoa, eu preciso casar, Deus, eu quero casar, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ter uma família. E Deus faz, toma, Deus dá. Você orou, mas aí, por causa da ansiedade, você passa a idolatrar a pessoa por medo de ficar sozinho. Você pede: Deus, me dá uma casa. Aí você transforma a casa em uma obsessão, porque você tem medo de perder. Seja filhos,
seja o que for, porta. Tem gente que diz, Deus, abre a porta para mim. Aí Deus vai e abre a porta. E você, infelizmente, se apega muito mais à porta do que a quem abriu a porta para você. Se torna um ídolo. Nossas orações revelam nossa ansiedade mais do que nossa confiança. Se eu e você chegamos para Deus dizendo, Deus, se eu conseguir apenas esse negócio, tudo vai ficar bem. O Senhor vai ver, agora minha vida vai mudar. Senhor, se eu puder apenas ter esse casamento, vai ficar tudo bem. A gente perde o foco do abençoador e a gente foca na bênção. E deixa eu te dizer, o problema não está em pedir não, peça. A Bíblia diz assim, peça que eu vou dar. O problema é desfocar. Tira os olhos do abençoador e coloca na bênção. Foi isso que aconteceu aqui. A ansiedade acabou transformando uma bênção em blasfêmia. Cuidado. A ansiedade pode estar sendo adorada por mim, por você. E como é que isso acontece, pastor? É quando a reverência se torna indevida. É quando a ansiedade fala e a gente ouve. E quando Deus fala, a gente questiona. Por quê? Porque a ansiedade é que é reverenciada. Sabe quando a gente começa a perceber que a ansiedade está se tornando um ídolo e sendo adorada? É quando a gente oferece sacrifícios à ansiedade. Aí você dá à ansiedade seu tempo. Você dá à ansiedade sua atenção, sua energia, seus recursos. E o que é que a ansiedade te dá? Te dá noites sem sono. Te dá falta de apetite, faz você ficar pensando em coisas que nem vão acontecer, faz você se estressar. Você quer identificar um ídolo? Identifique um ídolo pelo que ele faz você sacrificar. O que é que você está sacrificando? Para quem você está sacrificando? A gente adora a ansiedade quando a gente passa a ter comportamentos controladores. Como assim, pastor? A gente passa a planejar demais. E eu não estou dizendo que a gente não tem que planejar, tem que planejar. Mas o problema é quando a gente se lembra de planejar e esquece do planejador. A Bíblia diz assim, que eu e você traçamos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, é o planejador que vai ditar como tudo vai acontecer. Mas quando a gente quer controlar, você acha que você consegue controlar as coisas? Gente, fala sério. Tudo pode estar muito estável agora, né? De repente, bum, pandemia, todo mundo na bênção, todo mundo tranquilo, todo mundo maravilhoso, todo mundo... De repente disseram assim, tem uma tal de Covid, uma gripe aí, que veio dos chinesinhos. Daqui a pouco, gente, o mundo parou. Eu estava fazendo culto, todo mundo lá, e de repente eu estou fazendo um culto com ninguém, só a câmera. O pessoal só online. Gente, escuta. Quem está no controle é Deus. Ansiedade. Eu estava lá no Brasil esses dias e eu estava pregando uma mensagem e de repente veio um negócio assim no meu espírito. Eu disse, gente, você quer ver minha cara de preocupado? Diante de tudo que eu vivo na vida, e olha, meu amigo, que eu vivo muita coisa. Aí eu disse assim, olha a minha cara de preocupado, ó. Isso não quer dizer que eu não vivo dificuldade, não tenho aflições, eu tenho muitas. Mas minha esposa me conhece. Sara está dizendo, pior que é assim mesmo, a cara dele é assim. Eu sou da seguinte forma, pode estar caindo tudo.
Mas não tem um cabelinho da minha cabeça que não cai se Ele não deixar. Não tem uma situaçãozinha, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, envolva Alexandre de Moraes ou não envolva. Deixa eu dizer uma coisa. Relax. Deus continua no controle, sentadinho no trono. Eu sei, a gente está vivendo dias difíceis aqui nos Estados Unidos, eu sei. Imigração, um bocado de coisa. Você quer ouvir alguma coisa do seu pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Viva um dia de cada vez. Agora, se você quiser endoidar o cabeção, você vai começar a tomar decisões que Deus vai dizer assim: não, e fez a besteira já. Se você fizer a besteira, acabou. Agora, se você confiar, se você parar de ficar criando um bocado de coisa na cabeça, calma. Deus está no controle. Se for para ficar aqui, você fica. Se for para voltar, você volta. Porque é a terceira coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Mesmo se... Gente, a ansiedade diz assim: e se? Quem crê em Deus e sabe que Ele está no controle e Ele está sentado no trono do nosso coração, diz assim: mesmo se. Mateus 26, 39 diz: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, fala assim comigo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É Jesus. Jesus era humano, sabe? Não é comprovado, não era, mas assim, eu acredito que esse foi o momento em que a ansiedade tentou dominar o coração de Jesus como ser humano. E ele faz uma oração como ser humano, muito clara, dizendo: Deus, se for possível, tem como a gente pular essa etapa? Ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia sofrer, ia morrer, a gente sabia de tudo. Tinha uma lança, tinha uma coroa de espinhos, gente sabia. Mas que oração corajosa que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Senão a gente deixa Jesus por qualquer besteira. Moisés demorou. Morreu? Deus abandonou o povo? Não. Ele só está recebendo algo bom para o povo. E creia nisso. Parece que está demorando, mas é porque Deus está trazendo algo bom para mim, para você. Aí Jesus diz assim: todavia, o todavia é o mesmo se. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeitinho que eu gostaria que acontecessem. Quando Provérbios 18:10 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, Salmo 20, versículo 7, nós confiamos no nome do Senhor. Provérbios 18:10 diz: o Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Gente, a fé não ignora medo, não. A fé não está maquiando a ansiedade, não. A fé, na verdade, não está deixando o medo, a ansiedade se sentar no coração, no trono da nossa vida. Talvez você está lutando contra a ansiedade. Sabe, você dentro de casa está dando uma de forte, dizendo: bora, vamos lá, tal. Mas quando você entra no carro, você está chorando, dizendo: Deus, até quando?
Deus está ouvindo sua oração. Deus está com você. Ele está muito mais perto do que você imagina. Mas você vai ter que deixar ele fazer do jeito dele. Um dia eu e minha esposa clamamos tanto. Quando nossa primeira filha estava internada, estava na UTI, a gente dizia: Deus, tira ela. Deus, cura ela. A gente estava jejuando. Deus, faz o milagre. Deus não fez. Mas eu e Thalita entendemos que a nossa oração não era e se. A nossa oração era mesmo se. Isso não fez a gente parar. Mesmo a gente tendo que fazer um exame para ver se tinha alguma incompatibilidade genética em mim ou nela. Não. A gente continuou se apegando a Deus. E depois de um ano, olha essa lindona do papai. Veio Sarinha. Aí depois de um ano e pouco, quase 2 anos, aí veio mais uma princesa do papai. E a gente é nordestino. E eu sempre provo a minha masculinidade. Você, meu amor. Aí veio Helena. Não, se você quiser saber o que é essa piada interna do provar a masculinidade, tem que assistir o culto de casais, do Amor a Dois, que a gente pregou aqui. Aí, inclusive, venha para o próximo. Mas eu não deixei a ansiedade, filhas, se assentar aqui. Eu continuei agarradinho com ele. Mesmo se eu continuei colocando Deus no trono do meu coração e não minhas emoções. Hoje a gente está aqui. Vai ser a mesma coisa com você. Não deixa a ansiedade roubar sua paz. Não deixa a ansiedade tomar o lugar de Deus na sua vida. Se Deus está em silêncio, não troque a glória de Deus por um bezerro de ouro. Não permita que a bênção se torne uma maldição. E não deixa a voz do medo direcionar a sua vida dizendo: e se, e se, e se. Não, não, não. Deixa a voz da fé responder: mesmo se. O que Deus quer que eu e você façamos hoje? Deus só quer que a gente coloque Ele no trono do nosso coração. Deus só quer que a gente declare o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus só quer que a gente declare o que Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não está dizendo assim: para de fingir que você sente medo. Não, 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 não. Deus não está dizendo: ignore a ansiedade. Não, ela existe. O medo também existe. Ele só está dizendo assim: não deixa nada comandar a sua vida, porque quem comanda a sua vida sou eu. Queria que você ficasse de pé, por favor, no seu lugar. Eu senti no meu coração fazer uma oração por você.
Você sabe o que você tem vivido, o que a ansiedade tem tentado fazer com você. Mas hoje a gente vai fazer o que a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lembra, não é Moisés não, é Deus. Talvez até hoje você está se agarrando em uma pessoa. Ah não, mas a pessoa disse que ia me ajudar a conseguir o visto. Ah não, é porque fulano disse que ele tem uma porta maravilhosa para mim. Não, deixa eu dizer, Deus usa qualquer um que Ele quiser, mas o alvo é Ele. Talvez você vai estar vivendo uma estação na sua vida onde mais responsabilidades vão vir. Relaxa, Deus vai continuar cuidando de você. Eu quero fazer uma oração só para você aqui que quer derramar o seu coração na presença de Deus e dizer para Deus: Deus, eu estou pegando tudo que me preocupa, eu estou colocando nas tuas mãos. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele manda a gente tomar o jugo dele, o fardo dele. Não é a ansiedade, não são os problemas que você vai colocar sobre sua vida, não. Você vai colocar sobre Deus tudo isso, e aí você pega o jugo e o fardo dele, que é suave, é tranquilo.